Queridos, nós estamos refletindo sobre a relevância que nós devemos ter neste mundo que se chama hoje, nesse século XXI. Nós, na semana passada, falamos de uma reportagem na revista Época, que prevê, através de estatísticas, que em 2020 o Brasil chegará a 50% de evangélicos. E a questão que trouxemos no domingo passado foi: e aí? Ou e daí? Qual é a relevância que isso terá em 2020? Qual é o impacto que o Brasil terá pelo fato de 50% da sua população ser considerado cristãos ou evangélicos? O que isso poderá repercutir e influenciar nas pessoas positivamente? Se nós quisermos responder positivamente em 2020, de uma forma correta, de uma forma como Deus espera, eu entendo que isso tem que começar agora, a partir de agora. Eu já quero dizer para vocês que isso tem acontecido. Deus tem me dado o privilégio, a oportunidade de ouvir, de ler e de ver muitas coisas bonitas que têm acontecido em torno do voluntariado, em torno do serviço. E é sobre isso que nós queremos falar durante alguns domingos. Começamos no domingo passado pela base, porque não adianta nós sairmos por aí fazendo coisas, servindo, sem primeiro colocarmos o lastro necessário para que possamos servir bem. Falamos então da importância da humildade, porque se nós não tivermos a humildade, nós já estamos descaracterizados do Mestre Jesus, porque o Mestre Jesus foi caracterizado pela humildade. Portanto, nós, como servos dele, também temos que ser humildes. É evidente que a base, o alicerce, não se constitui somente de humildade. Poderíamos também falar sobre o amor, não é? Que também é uma outra chave, uma outra coluna fundamental. Sem amor você não pode ir muito longe, não é? Poderíamos falar também de uma outra coluna, que seria o temor a Deus. Uma outra chave também importantíssima. Mas escolhemos a humildade como representante de todas elas. Mas saiba você que é importante ter uma base, um lastro, antes de qualquer serviço que você queira realizar. Com isso então colocado, é importante nós servirmos, é importante nós atuarmos no reino, porque nós fomos chamados para a glória de Deus. E nesta glória de Deus está incluso o serviço, aquilo que nós fazemos como representantes desse reino. Nós somos chamados por Deus, nós fomos convocados por Jesus para servir. E eu quero então desafiar você a servir ao Senhor, se é que você ainda não tem feito isso. Para tanto, nós vamos utilizar nessa noite um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler os versos de 1 a 13. Eu vou convidar você a se colocar em pé mais uma vez. Eu leio um verso, você poderá ler o outro verso, e assim nós vamos até o final. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas os que andavam dispersos
anunciava o Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que ele dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo que esse era a grande virtude de Deus. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Mas como cresce em Filipe, que explicava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Você pode se assentar. Eu quero repetir aqui 2 versos para firmar a nossa atenção no que queremos transmitir nessa noite. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Temos aqui o que Bill Hybels chama em seu livro A Revolução do Voluntariado. Foram pessoas convocadas pelo Espírito Santo para promover uma grande revolução. Se você gosta de ação, se você gosta de livros de ação, se você gosta de filmes de ação, eu recomendo para você ler o livro de Atos. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E você vai se dar conta então de uma igreja que começa e vai com muitas ações, com muita determinação e revolução, transformando tudo por onde eles passam. É impressionante como a igreja de Jesus começa a se despontar. Só para vocês terem uma ideia, em Atos capítulo 2, quase 3.000 pessoas se convertem numa pregação somente. E depois, mais adiante, mais 5.000 pessoas se convertem. É a igreja de Jesus que está crescendo. E as pessoas vão se espalhando e vão anunciando esse Jesus. O reino que chegou e veio para fazer uma mudança, uma transformação. E de lá para cá o Espírito Santo tem atuado de tal maneira que hoje o que nós temos visto neste Brasil e neste mundo é impressionante. É uma pena que nós não temos acesso a tantas coisas bonitas que o Espírito Santo vem fazendo neste mundo afora. São tantas coisas, meus queridos, que nós não temos tempo aqui para compartilhar. Algumas coisas pequenas eu ainda quero trazer para você nessa noite. Mas eu quero dizer que o que eu quero trazer aqui nesta noite nem se compara com aquilo que está acontecendo. Por isso que é uma revolução. Revolução de pessoas que temem a Deus, que têm o Senhor Jesus no coração e que saem fazendo, promovendo transformações das mais diversas. Este acontecimento que nós vemos é somente parte da história da igreja primitiva. Existem outros momentos empolgantes. Este aqui é apenas um deles. É a atuação dos primeiros cristãos. Quando você começa a ler esses textos a partir dos evangelhos, você percebe que os voluntários vão sendo chamados, vão sendo requisitados pelo Senhor Jesus, e muitos deles abandonam suas famílias, abandonam o seu trabalho, abandonam os seus afazeres, os seus amigos, e se tornam peregrinos sem lar. Haja vista os nossos discípulos. A Bíblia fala, por exemplo, dos discípulos Pedro,